sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios de fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que é viva, essa palavra, Senhor, que é luz, que é lâmpada para as nossas vidas, que possamos, Senhor, ser confrontados com ela, que o Senhor possa produzir frutos através dessa palavra, Senhor, que ela possa fazer tudo aquilo que apraz aos nossos corações, para que isso traga transformação genuína em nossas vidas. Te louvamos por esse período, Senhor, de louvor e adoração, e agora entregamos, Senhor, as nossas mentes cativa a Ti, para que possamos ter o entendimento, Senhor, racional da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esse mês nós vamos falar sobre alegria. Alegrai-vos no Senhor, porque isso é bom. Pastor Renan, ele expôs esse texto aqui no domingo, trouxe uma palavra um tanto quanto confrontante, genuína, uma palavra aos nossos corações. Pelo menos eu fiquei, não só porque iria pregar, mas eu tenho isso por costume, todas as vezes que eu ouço uma palavra, eu fico ali esmiuçando ela e pensando e meditando naquilo o que ela deve produzir em minha vida, e fico medindo ela com a minha vida para que eu possa, de fato, a pôr em prática. Isso é um tanto quanto desafiador, mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos exercitar isso em nossas vidas. E nós vamos falar sobre a alegria. O mês passado, nós trouxemos aqui também um tema muito importante, falando a respeito da carta dos Colossenses, e esse mês nós estaremos falando da carta aos Filipenses. Então eu te convido a estar meditando na sua casa, fazendo um devocional em cima desse livro, que é um livro extremamente incrível, para que nós possamos caminhar na mesma sintonia, no mesmo sentimento, e que essa alegria genuína, como nós cantamos aqui, uma alegria que não é baseada que não é baseada simplesmente em algo ou momentos bons, mas ela é baseada numa fé que ela não muda com Deus, que é poderoso, como eu disse. E para que nós possamos entrar no texto, o pastor Renan, ele já expressou isso muito bem no domingo, mas eu acho importante a gente falar, para a gente conseguir entrar no texto, ter uma linha de raciocínio boa a respeito disso, e vamos lá. Essa carta que Paulo ele escreve aos Filipenses, ela é escrita ali no primeiro século, né, por volta dos anos 60, 62, o apóstolo Paulo, em uma de suas prisões, ele escreve essa carta, como outras cartas também que nós mencionamos aqui, como a de Colossenses, a Filipenses, Filemon. Essas cartas foram escritas por Paulo na prisão, e também essa aqui por especial. Essa carta, ela é uma carta de instrução, como todas as outras do apóstolo Paulo, mas podemos dizer que essa carta, ela tem um ar de graça diferente das outras, pela visão do apóstolo Paulo, pelo sentimento que nós podemos ver aqui pelo apóstolo Paulo, que é um sentimento de alegria, né? Ela é uma carta, sobretudo, de instrução, mas ela é uma carta que reflete muita alegria, gratidão e amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Essa igreja, ela tem um significado especial na vida do apóstolo Paulo. Filipe foi uma igreja onde o apóstolo Paulo viveu experiências fantásticas no seu ministério. Experiências de milagre, salvação, experiências genuínas, mas também foi uma igreja onde o apóstolo Paulo também padeceu, o apóstolo Paulo também sofreu, teve experiências, talvez aos olhos humanos, não tão boas assim também. Foi experiências desafiadoras,
Foi experiências de agrilhões, de prisões, de açoites, tudo por causa da pregação do Evangelho. Como o pastor Renan também mencionou aqui no domingo, porque o apóstolo Paulo, ele chega naquela cidade, ele, podemos dizer que com a manifestação da graça e da glória de Deus, ele faz alguns rendezvous ali naquela cidade, digamos assim, faz algumas manifestações pelo Espírito Santo, como uma menina que adivinhava, né? Ele pega e ele liberta aquela menina ali, e aquilo, e todas as outras experiências que ele viveu ali, acaba o colocando na prisão. Então, naquela cidade ali também, ele viveu uma boa experiência com Silas, quando eles estão na prisão, e eles oram, e as cadeias tremem, e eles se libertam. Então, ele teve experiências tanto ruins, como boas naquela cidade ali. Só que ela é toda especial, porque o apóstolo Paulo, se você analisar, está ali em Atos 16, acho que a partir do verso 6 até o 9, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, a respeito dessa igreja aqui, de que maneira ele vai parar nessa cidade e estabelece essa igreja, foi uma maneira totalmente direcionada pelo Espírito. Ele não tinha a missão, a intenção de ir para lá, mas ele acaba indo para lá, porque o Espírito Santo o impede de ir para a Ásia, para os lugares que ele queria, e ele acaba sendo direcionado através de uma visão, através de uma revelação de Deus, ele acaba indo para a Europa. Então esse é o primeiro ministério, ou a primeira igreja implantada ali, em meados ali da Europa. Então é uma igreja que começa o ministério paulino, ou o ministério de Paulo na Europa. Então ela é toda especial. Apesar de ser uma carta pessoal, ela é uma carta de extrema e profunda cristologia. Ela também fala das questões basilares da fé, da cristandade, enfim, ela também fala sobre isso. Mas nós podemos notar nela também que o apóstolo Paulo, ele se alegra muito em várias vezes durante esse texto. Isso mostra que essa igreja tem um ênfase extremamente importante no ministério de Paulo. E como eu disse, ela foi estabelecida por Deus. Dito isso, eu entendo que essa igreja é uma igreja plantada por Deus. Mas porque existem igrejas que não são plantadas por Deus, eu acredito hoje, com a maturidade que eu tenho, talvez sim. Talvez não, sim. Tem igrejas que são plantadas por mãos humanas. Tem lugares onde se dizem que pregam Jesus, se dizem que pregam Deus, se diz que pregam uma verdade, mas não prega. Mas essa, por especial, ela é uma igreja plantada pelo próprio Deus. Então, eu quero ir ao texto com vocês. Diz assim o verso de número 1 e 2, saudação do apóstolo Paulo, como de costume. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo, em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. O 2. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes conceda paz. O apóstolo Paulo, como de costume, ele dá uma saudação, como de costume até das cartas da época, ele dá uma saudação de graça, mas ele complementa com a paz, que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, como de costume em suas cartas. E o verso de número 3, 4 e 5, Paulo vai dar graças a Deus, e vai dizer que sempre se alegra por aqueles irmãos. Verso de número 3 diz: todas as vezes em que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Por que desde o primeiro dia até agora? Porque desde o primeiro dia lá, quando Lídia se converte,
ela convida o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele para passar a sua casa, para ficarem em sua casa, ou se hospedarem lá na sua casa. Então, desde aquele dia até agora, até esse momento que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, essa igreja é uma igreja que ela é totalmente participante da vida e do ministério do apóstolo Paulo, desde o primeiro dia até agora. Veja que isso é um desafio de uma igreja ser comprometida com a obra missionária, desde das suas primícias até o fim, digamos assim. Nós temos essa responsabilidade como igreja de sermos participantes na obra missionária, de sermos mantenedores do campo missionário. Então veja que essa igreja era uma igreja totalmente participante, mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Uma igreja que glorifica a Deus com suas atitudes, porque as atitudes dessa igreja é uma atitude de amor, uma atitude através das ofertas que ela enviava e do cuidado que ela tem para com a vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele fala isso no versículo de número 3. As características dessa igreja, a característica de uma igreja salva em Cristo Jesus. Ela também tem atitudes de salvo e tem coração de salvos, ou seja, eles foram salvos em todas as esferas, assim acredito eu, porque eles realmente dão frutos de pessoas ou de cristão ou de uma igreja salva em Cristo. Então o apóstolo Paulo se alegra. Já no verso 4, o apóstolo Paulo diz que essa é uma igreja digna, ou ele está querendo dizer que eles são dignos de gratidão e alegria, porque Paulo, ele está impedido, preso de estar com eles em corpo presente, ele está preso, ele está na prisão, mas mesmo assim aquela igreja, ela se preocupa com ele, não só naquele momento, como se preocupará mais para frente, e é uma igreja que ela é totalmente ativa na vida do apóstolo Paulo. Ou seja, eu entendo que verdadeiramente eles são cristãos preocupados com a obra e preocupado com a vida desse missionário, desse apóstolo, desse grande homem de Deus. O apóstolo Paulo podia estar até impedido de estar com ele em corpo presente, mas o apóstolo Paulo não estava impedido de orar por eles. Aqui eu aprendo com o apóstolo Paulo algo interessante, não só com essa igreja. O apóstolo Paulo, apesar de ser grato, apesar de se alegrar com eles, o apóstolo Paulo menciona no verso de número 4 que ele ora por esses irmãos, que ele ora com alegria por esses irmãos, com um sentimento de gratidão por esses irmãos. E mais para frente nós vamos falar do que e para que o apóstolo Paulo ora por essas igrejas, ou por essa igreja, melhor dizendo. Só que o apóstolo Paulo, ele mesmo na prisão, ele não deixa de orar e interceder pela igreja. E isso me fez refletir, isso me fez pensar quantas vezes de fato eu dobro o meu joelho, e eu queria te levar a pensar nisso, quantas vezes você ou nós como igreja dobramos o nosso joelho de fato para orar por alguma igreja, orar por alguma obra missionária, orar por alguém que está no campo, orar para que o evangelho seja propagado. Quantas vezes nós fazemos isso de fato? Será que as nossas orações são orações egocêntricas, ou são orações que apenas falam de nós mesmos, ou das esferas que nós nos encontramos, ou nós nos preocupamos de como o evangelho, nos preocupamos de como a nossa igreja? Será que até mesmo você, ou eu, ou nós temos orado por essa obra que todos os domingos e todas as quintas-feiras nós aqui estamos? Será que nós temos preocupação com isso? Porque isso fala de uma pessoa que é totalmente mergulhada
no evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele tinha total preocupação com aquela igreja, não só com aquela, mas como com as outras, mas especificamente aqui. O apóstolo Paulo, ele ora com ímpeto, com alegria, e nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo aqui, aprender que nós devemos orar, nós devemos nos colocar de joelhos, não para orar por nós, mas orar por algo que vai além de nós, algo que vai além das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós precisamos ornar a nossa vontade e o nosso desejo com o mesmo desejo, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo esboça aqui no verso de número 4. O verso de número 5 vai dizer: pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Lá nós aprendemos no verso de número 4 com o apóstolo Paulo, mas aqui nós aprendemos com essa igreja. Essa igreja é uma igreja investidora no campo missionário. Ela é resiliente, sólida no ofertar. E não era porque ela é uma igreja que tinha condição, não, muito pelo contrário, ela era uma igreja pobre e ela era uma igreja perseguida. Ela não era uma igreja como a nossa, digamos assim. Era uma igreja que enfrentava muitas dificuldades, não que nós não enfrentamos, mas era totalmente diferente, o contexto, a época, tudo, só que eles enfrentavam bastante dificuldades também. Só que mesmo assim eles não deixavam de ofertar, eles não deixavam de ser cooperadores, eles não deixavam de ser participantes ou cooperadores na propagação das boas novas. A oferta deles chegava onde os seus pés, as suas mãos, a sua voz não chegava. E nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos de fato, como eu disse, eu gosto de ouvir as mensagens e meditar para ver onde eu preciso me readequar, ou me alinhar com essa palavra. E nós precisamos, acredito que a igreja brasileira, num todo, precisa se alinhar com a obra missionária. Nós precisamos ser comprometidos. Os nossos pastores, eles têm um coração inclinado à obra missionária. São pastores que se preocupam com o campo missionário. E nós precisamos ornar os nossos sentimentos para com a obra missionária, tanto com a palavra, quanto com Deus e também com os nossos pastores. Nós precisamos ter essa preocupação. Todos os domingos, todas as quintas-feiras e também em dias diferentes, você pode ofertar, você pode fazer isso através de um Pix, através de uma transferência, ou até aqui na caixinha missionária, para que a gente possa investir no campo. Nós precisamos aprender com essa igreja. E a pergunta que eu me fiz é a pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Em qual lugar nós queremos estar na anunciação das boas novas? No campo ou investindo no campo? Talvez nós não temos o chamado, não temos talvez o privilégio, talvez nós não temos o desejo de ir ao campo, mas nós precisamos ter o desejo, o privilégio de ofertar também na obra missionária, porque esse chamado também, esse compromisso com a propagação do evangelho era dado a todos os cristãos. Talvez nós não conseguimos ir a todo lugar e pregar o evangelho, mas nós podemos investir em pessoas que vão e preguem o evangelho. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu quero aqui, juntamente com vocês, ressaltar isso. Nós precisamos ter comprometimento com a obra missionária. Nós precisamos ter comprometimento com o campo missionário. Amém? Estão comigo? Amém? Nós precisamos aprender com essa igreja, assim como aprendemos com o apóstolo Paulo em sua oração. O verso de número 6 vai dizer da natureza dessa salvação. Diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Veja, é a natureza dessa salvação. Ela é uma natureza genuína, uma natureza que ela é baseada em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele está plenamente certo.
naquele que começou a boa obra. Quem é aquele que começou a boa obra? Então, olha isso, ele está plenamente certo de que Jesus começou essa boa obra, e se ele começou, ele irá terminar. Veja que, se essa igreja, ou se a obra que foi começada nessa igreja tivesse sido feita pelas mãos do apóstolo Paulo, ou pelas mãos de qualquer homem, certamente ela seria uma igreja que não teria uma obra completa. E isso é uma verdade, essa igreja é uma igreja que relata ou reflete verdadeiramente que é uma obra feita através das mãos de Cristo, através da intervenção, através de Cristo Jesus. A salvação não é algo que Deus faz apenas pela igreja, mas sim algo que Ele faz na igreja. A salvação não é algo que Deus faz por nós apenas, mas é algo que Deus faz em nós. Então nós precisamos entender que quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu quero te dizer algo, se a obra que começou na sua vida foi a obra de Cristo Jesus, foi a obra do verdadeiro Cristo, certamente Ele irá completá-la na sua vida, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Isso daqui não é um jargão, não é algo que eu estou falando para você da boca para fora, é algo bíblico, é algo que a palavra de Deus diz. Se Ele começou, Ele irá completar essa boa obra. Nós já fomos salvos pela justificação, nós estamos sendo salvos pela santificação e seremos salvos por meio da glorificação. Então veja que é uma obra que ela está em andamento, é uma obra que Deus tem feito em nossas vidas. Eu creio que o Senhor já nos salvou. Nós não ofertamos, nós não o louvamos, nós não o servimos porque Ele irá nos salvar. Nós fazemos isso porque Ele já nos salvou. Mas Ele irá completá-la em nossas vidas a maneira que nós estamos aqui trabalhando, ou a maneira que nós estamos levando uma vida que agrada a Deus. É claro que a nossa vida ou a nossa conduta não está baseada à salvação, porque a salvação ela é dada por graça, não por mérito. Mas eu tenho certeza que na consumação, realmente, essa salvação estará completa em nossas vidas. Nós estaremos num corpo glorificado, estaremos sentados à mesa do Pai, e certamente estaremos ceando com Ele nas bodas do Cordeiro. Eu acredito nisso, em nome de Jesus. O verso de número 7 e 8, ele vai dizer assim: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. O primeiro ponto aqui, veja que o apóstolo Paulo traz esses irmãos no coração, porque o apóstolo Paulo diz que mesmo em algemas, ou trago-vos no coração, tanto em algemas, quanto, o verso de número 7, volta lá para nós, mais um. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Então, tanto na prisão quanto na confirmação, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, o primeiro ponto é tanto em algemas, o segundo ponto é tanto na confirmação e na defesa desse evangelho. O apóstolo Paulo, ele é chamado por Deus, ele mesmo diz isso, que ele é chamado por Deus para defender o evangelho. Mas o evangelho precisa ser defendido?
Você pode se pensar, mas o Evangelho deve ser defendido. Hoje eu entendo isso, o Evangelho deve ser defendido. A gente aprendeu durante muito tempo que nós não devemos discutir. A palavra de Deus não se discute. Mas não é para se discutir, é para se defender uma fé. Nós precisamos defender um Evangelho verdadeiro. Nós precisamos defender isso, ou fazer defesa das vãs doutrinas, das falsas doutrinas, daquilo que não é bíblico, daquilo que não é verdadeiro. Nós precisamos nos posicionar quanto a isso. E quantos de nós fomos aprendidos ou ensinados a não discutir ou não defender a nossa fé? Mas o apóstolo Paulo, ele é levantado para defender essa fé, e essa igreja também faz participação com ele, a defesa dessa fé. O apóstolo Paulo, de fato, ele é um defensor da verdade contra as heresias e o engano, e da mentira dos falsos ensinos. O apóstolo Paulo, ele é um defensor do Evangelho. Até os dias de hoje, através de suas cartas, nós vamos ler aqui que o apóstolo Paulo, ele combate os falsos ensinos, como lemos em Colossenses e como leremos aqui também. Então veja que as falsas doutrinas ou os falsos ensinamentos, eles vêm de maneira sutil, de maneira suave e adentra no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, e essa igreja, ela era participante juntamente com Paulo, como está dizendo aí. O verso de número 8, Paulo diz que os ama com amor fraternal. Veja, esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é um amor das entranhas, é um amor que nós podemos dizer que é um amor como uma dor de parto, um amor fraternal de fato, um amor como o de Cristo Jesus, ele diz aqui. Veja que o amor que o apóstolo Paulo sente por aquela igreja, é um amor que dói, é um amor que não é baseado num sentimento, não é baseado numa troca, não é baseado em algo que possa ser oferecido para o apóstolo Paulo, não é simplesmente porque aqueles irmãos ofertam na vida do apóstolo Paulo, não, mas é um sentimento de amor, verdadeiramente. Aqui, ele vai dizer que esse amor é tão forte que Deus é testemunha desse amor. Ele fala, Deus sabe do meu amor por vocês. E olha que para o apóstolo Paulo dizer isso, com certeza era um amor que doía, um amor realmente que alegrava o coração do apóstolo Paulo. Os versos de número 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito da oração. Lá ele estava dizendo que orava por aqueles irmãos, de que maneira orava, mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer que vai nos relatar através dessa carta a sua oração, uma oração cheia de graça e fervor por aqueles irmãos, versos 9, 10 e 11, diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, pode voltar lá para o 9, está dizendo aqui que ele ora eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. O apóstolo Paulo, em sua oração, ou todas as vezes que ele ora por aquela igreja, ele ora para que aquela igreja tenha mais amor. Ora para que aquela igreja aumente o seu amor. E olha que eu posso entender aqui que aquela era uma igreja que amava. Aquela já era uma igreja que tinha amor, mas que todo o amor que nós temos não é o suficiente. Nós precisamos dia após dia amar mais e pedir mais amor, e mais amor, e mais amor. Nós precisamos amar o próximo, amar as pessoas, amar a obra missionária, amar sem cessar. Esse é um dos mandamentos que Jesus nos deixou, que Jesus fala, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Os 10 ele resumiu em um. Veja que esses dois nós precisamos de fato
vivê-los. E essa é a oração do apóstolo Paulo. Ele ora para que eles transbordem desse amor, para que eles verdadeiramente transbordem desse amor. No verso, e também ele ora para que eles tenham discernimento, conhecimento e discernimento. Veja que o apóstolo Paulo, quando ora, ele não ora assim: olha Deus, ó Senhor, faz isso, ou faz aquilo outro, dê isso, ou dê aquilo. Não, ele ora para que eles tenham isso na vida deles, que eles tenham discernimento, conhecimento, para que eles tenham amor, para que de fato essa igreja possa estar no trilho da vontade de Deus, ou na direção, ou caminhando de maneira certa. Precisa ter isso, precisa ter o discernimento, o conhecimento e o amor. Então a preocupação do apóstolo Paulo era essa. No 9, o apóstolo Paulo, no 9 também o apóstolo Paulo ora para que eles tenham transbordo em amor, para que eles dessem esses frutos de amor. Já no 10, ele vai dizer assim: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia que Cristo voltar. A parte A desse versículo diz para que eles compreendam o que é verdadeiramente importante. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja, e eu quero trazer isso para as nossas vidas. Nós precisamos nos preocupar e compreender o que é verdadeiramente importante. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que não são tão importantes assim. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que o Senhor não está nem preocupado. E nós precisamos nos preocupar com coisas que estão importantes. Nós precisamos nos preocupar com coisas que são basilares da fé, com coisas que são importantes da fé. Nós precisamos de fato nos preocupar com coisas que agradam o coração de Deus. Não com coisas que não agradam, não com a roupa, não com a veste, não com isso ou com aquilo, mas nós precisamos nos preocupar com coisas pertinentes e verdadeiras. Nós precisamos saber diferenciar o que é bom do que não é bom. Uma das coisas importantes para nós nos preocupar, aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo, que ambientes estamos frequentando, com quem estamos andando. Isso são coisas importantes de nós nos preocuparmos, são coisas que de fato, verdade, nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos ter essa preocupação. Já a parte B vai dizer para que eles vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo Jesus voltar. Como que nós vamos viver sem culpa? Como que nós vamos viver de maneira pura? Não tem como nós viver de maneira pura, de maneira santificada, de maneira idônea, se não for aos pés da cruz, se não for aos pés de Jesus, se não for de maneira totalmente devota a essa verdade, a essa vontade, se nós não tivermos inclinados a essa palavra, a esse Jesus, a essa verdade, nós não iremos conseguir ficar puros, sem culpa, porque dia a dia o pecado irá nos acusar, mas nós temos um sangue que é remidor. Jesus, através do seu sangue na cruz, ele nos deu acesso total, para que nós venhamos ter uma vida pura, para que nós venhamos ter uma vida verdadeira, mas nós precisamos estar inseridos, enxertados em Jesus, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, não porque merecemos, mas porque Ele fez com que nós merecêssemos, não porque verdadeiramente nós somos pessoas que somos melhores do que as outras, mas na verdade é porque Cristo, que de fato era
o Cordeiro Santo, sem ruga, sem mácula, se entregou para que nós verdadeiramente fôssemos purificados e santificados. E a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja era essa, para que eles até o dia do Senhor se tornassem ou ficassem puros, sem culpa. E para que eles fizessem isso, eles precisavam verdadeiramente ter isso nas vidas dele. O versículo de número 11, ele vai concluir tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre aqueles irmãos. Ele vai dizer assim: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça. Veja, a oração do apóstolo Paulo também é para que eles venham sempre ser cheios do fruto da justiça. De que maneira que os frutos eles dão? Veja que é um galho que dá o fruto. O fruto, ele precisa estar, o galho precisa estar enxertado na árvore. Nós precisamos, para dar frutos, estar enxertados em Jesus. E a preocupação do apóstolo Paulo era essa, para que eles sejam cheios de fruto de justiça. E que justiça é essa? É a justiça de Cristo Jesus. São frutos que eles precisam dar. Que frutos são esses? Frutos de arrependimento, frutos de pessoas salvas, fruto de pessoas que verdadeiramente têm uma vida com Jesus, fruto que reflete Cristo. Ele, Jesus, é a fonte desse fruto. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós lermos, diz assim que vem por meio de Jesus Cristo, esses frutos só vêm por Jesus. O apóstolo Paulo aqui está sendo totalmente didático, esses frutos de justiça que eles precisam ter, vêm por meio de Jesus, para que a glória e o louvor sejam dados a Deus. Só Jesus pode dar esse fruto. O que existe de bom em nós só vem da parte de Jesus, porque nós não temos nada de bom para oferecer, essa é uma verdade. João Calvino, ele diz, tudo o que tem de bom em mim é Cristo, e tudo o que tiver de mal em mim sou eu mesmo. É isso que ele está dizendo, que para que eu produza fruto de justiça na minha vida, eu preciso estar enxertado num Deus que é justiça. Eu preciso verdadeiramente estar enxertado nesse Deus. A preocupação de Paulo é que tudo seja feito para a glória de Deus, que tudo que aqueles irmãos seja feito é para a glória de Deus. Essa é a preocupação desse texto, essa é a preocupação do nosso pastor, essa é a preocupação que nós devemos ter. Nós devemos ter a preocupação de que nós venhamos ter uma vida para glorificar a Deus. Nós precisamos ter uma caminhada que glorifique a Deus. Se nós, para concluirmos, se nós pararmos para pensar aqui o que está dizendo, ou o que diz dentro desse texto, no versículo de número 6, retrata que o pai trabalha para a glória do filho. Para a gente concluir isso daqui, volta ao número 6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, que na verdade, aqui ele está dizendo, aquele que começou a boa obra, o Pai, ele irá completar e glorificá-la no Filho. Mas no verso de número 11 que nós lemos, está dizendo que o Filho trabalha para que venha a ser dado a glória ao Pai. Olha o que está dizendo do número 11, que esses frutos vêm por meio de Jesus Cristo para que a glória e o louvor seja dado a Deus. Então veja que aqui se completa, nós precisamos estar verdadeiramente enxertados em Cristo, nós precisamos estar maduros em Cristo, vivos em Cristo, para que nós possamos produzir frutos de arrependimento, para que nós podemos produzir fruto de justiça, para que nós venhamos ter uma vida verdadeira, uma vida genuína, uma vida que reflete Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação.
Nós esse mês vamos falar de nos alegramos no Senhor, e nós precisamos nos alegrar independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo não estava numa boa condição para se alegrar, mas ele se alegrava. O apóstolo Paulo não estava numa condição tão favorável para se preocupar com outros, se preocupar com alguém, ou se preocupar com a igreja ou com o próximo, mas ele se preocupava. Aquela igreja não estava numa condição favorável financeiramente, ela não estava numa condição tão boa, mas ela se preocupava também, ela produzia esses frutos. Tanto a igreja quanto o apóstolo Paulo, aqui, eles refletem isso, e que as nossas vidas, que a nossa igreja, que a nossa individualidade em Cristo, que a nossa comunhão em Cristo, que a nossa unidade em Cristo possa servir ou possa ser vista de modo que dê frutos de justiça. Que verdadeiramente nós possamos dia a dia mergulhar as nossas vidas, a nossa mente, os nossos corações e nos alegrar no Senhor, independente se enfrentamos luta ou dificuldade, se enfrentamos lutas ou até mesmo mortes, enfim, nós precisamos verdadeiramente nos alegrar no Senhor, amém? Vamos orar? Para encerrarmos.